Olá, meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues e este é mais um Livros à Mão Cheia. Nessa temporada nós estamos gravando nessa belezura de palácio que é o Gabinete Português de Leitura aqui na Piedade. Bom, a Piedade que todo mundo conhece na Bahia, em Salvador, né? É um lugar de bastante trânsito, então se tiver algum barulho, a gente está levando em consideração isso também. O Gabinete Português de Leitura funciona das 9 às 12, das 13 às 16. Geralmente a porta fica fechada, basta você tocar a campainha, você entra e tem acesso à biblioteca que tem muita coisa sobre literatura portuguesa. O nosso programa, todos já conhecem, é um programa em que a gente traz um convidado para falar sobre sua carreira, um escritor. Então, geralmente eu não apresento dizendo o que é, o que fez, porque o programa inteiro é uma grande apresentação desse escritor. E hoje nós estamos trazendo a poeta Clarissa Macedo. Tudo bom? Olá, tudo bem? Eu tenho que ler os títulos dos livros de Clarissa, porque são nomes que eu nunca sei de cor. Esse, por exemplo, eu chamo de aquele livro do cavalo, que é Na Pata do Cavalo, Há Sete Abismos, que foi vencedor do prêmio da Academia de Letras da Bahia. Isso. Eu estava lá em lançamento, né? E fui depois para outro lançamento seu em Feira de Santana. Ah, foi muito especial aquele lançamento. Será que a gente fala sobre isso? Não, vamos falar sério, solta o livro. Não sei, você fique à vontade. Eu fui da Academia de Letras da Bahia ao Beco da Energia. Feira de Santana. Aí quem é de Feira de Santana vai saber o que Vai saber o que é o Beco da Energia. é o seu primeiro livro? Antes dele eu lancei uma plaquete. Eu diferencio a plaquete do livro, que é o Trem Vermelho que Partiu das Cinzas, esse pretinho aí, que faz parte de uma coleção que infelizmente não publica mais, que é a coleção Pedra Palavra, organizada por Yolanda Costa, né, poeta do sul da Bahia, e é uma reunião de 9 poemas. Foi um processo interessante para mim, porque foi a primeira vez que eu me vi sozinha num livro. Até então eu tinha saído em alguns livros coletivos, e aí foi a primeira experiência de eu me ver assim. Só que logo depois que eu lancei, saiu o resultado do prêmio. E aí veio Na Pata do Cavalo, Há Sete Abismos. E tem uma diferença de você ver o seu poema no Word ou no caderno, não sei como você escreve, numa plaquete e no livro faz o suporte, onde está o poema, codifica a percepção, a recepção. Totalmente. Eu escrevo à mão, até hoje escrevo à mão. Ai, você é muito jovem para ter o hábito de escrever à mão. Você sabe disso, né? Mas a minha alma é antiga. E aí eu escrevo à mão, depois eu passo, aí faço uma revisão primeira, aí depois passo para o Word, e aí vou mexendo a partir do Word. A plaquete é uma coisa mais tímida, é como se fosse assim, eu vou colocar só o pezinho ali na livraria, né? Um outro tipo de suporte, uma fonte diferente, uma encadernação mais simples, né? As plaquetes, geralmente eu distribuo para os estudantes. Estive essa semana numa feira literária em Cansanção. E os estudantes fizeram uma homenagem linda para mim, eles estudaram A Casa Mais Alta no Teu Coração. E aí eu levei uma outra plaquete que eu fiz, também, essa fui eu que fiz tudo, a outra plaquete. E aí levei para dar de presente, então é um livrinho que ajuda a dar uma circulada também nos textos. É essa, Missal ou Livro dos Falantes? Das Falenas. Das Falenas. Missal, o Livro das Falenas. Eu que editei, eu fiz, quer dizer, exceto a diagramação, que foi a Amanda Vital. Sim. Aí uma outra questão, né, que eu sinto quando eu leio livros de poesia, quando eu leio livro de contos, né? Quando você lê um romance, ele tem 200 páginas, mas é uma coisa só.
Sim. Enquanto você lê um livro de poemas, com poemas, sejam 20 poemas, são 20 universos às vezes, né? São 20 coisas sós, né? Cada uma é uma coisa. É claro que tem livros que não, são livros, poemas, então há uma conexão aqui, né? É, você sente isso quando você está, por exemplo, quando você faz uma plaquete, você consegue dar ali uma unidade, um impacto que é suficiente, ok? Não, não é suficiente o que eu quero dizer, que é forte, né? E quando você vai organizar um livro, você tem vários impactos, né? Se não é um livro que tem uma coesão planejada sobre um assunto só, né? Ele tem várias coisas acontecendo, como ele faz para dar conta de equacionar poemas que foram escritos em momentos diversos num único livro. Dar conta a gente nunca dá totalmente. Mentira isso. Se alguém disse, é mentira. Mas assim, eu vou escrevendo de maneira muito livre. O meu processo de criação é um processo totalmente voltado para a inspiração. Essa coisa das teorias contemporâneas de que é tudo esquematizado, pensado. Comigo não funciona dessa forma. Agora, a partir do momento em que eu percebo que há um fio que une os textos, aí eu vou começar a pensar e entra o lado racional. Então, é o momento de revisar os textos exaustivamente. E aí eu começo a perceber a unidade. Acontece de uma maneira muito espontânea para mim. Então, na Pata do Cavalo, claro que você lê os textos de maneira isolada, mas existe um fio condutor. Na verdade, 3 fios condutores. A Casa Mais Alta do Teu Coração talvez seja o livro mais flagrante nesse sentido, porque é um livro pensado para homenagear minha mãe, para contar a nossa história. E aí aparece a figura do pai, mas também é em função da mãe. A figura do útero, que tem uma significação. Então é um projeto mesmo pensado. Os meus livros são projetos. Eu penso, trabalho e existe sim toda uma narrativa atrás dos textos líricos que constituem cada linha. E os títulos? Você acha que eu vou lhe importunar muito se eu pedir para você explicar título? Porque uma pessoa podia fazer um livro de poesia e dizer poemas, tanto poeta que faz Ai, isso. Ela escreve Na Pata do Cavalo, há 7 abismos. sim, ele vai me importunar muito nessa pergunta. Olha só, é difícil. É aquela máxima de da Hilst. É triste explicar um poema e é triste explicar um título. Com essa toada da inspiração, vem de maneira muito livre, mas também esse título seria outro. Mas aí é um livro que tem uma mística muito grande, tá? Tem uma dor muito grande, tem uma volta para a infância muito grande. O cavalo foi uma obsessão minha por muito tempo. De vez em quando ele ainda aparece, só que eu não publico mais. Eu disse a mim mesma que eu não ia publicar mais, porque Sessão apenas poética ou de infância, de andar a cavalo? eu tive uma experiência, uma relação na infância de andar a cavalo. E é um animal que me fascina muito. Ele reúne, é meio como ser humano, ele reúne um só, uma doçura e uma força muito grande. Então eu estava muito nesse universo, pensando, fazendo essas voltas na infância, sentindo um pouco de saudade. A gente, pelo menos eu fico tanto nostálgica muitas vezes em relação à infância. Tanto que tem muitos poemas sobre a infância. E os abismos são a própria vida, e cada vez que alguém me pergunta isso, eu invento uma coisa diferente, porque no fundo, eu não sei direito, mas passa. Não se metamorfoseando ao longo da vida. Ficcionista também, né? A gente trabalha com a matéria verdadeira e a matéria imprudente, a matéria inventiva. Mas tem um pouco a ver com isso mesmo, com essa mística, com essa ligação da volta. E o abismo é a perdição da própria vida, e voltar para a infância tanto também é uma forma de se perder. Então tem um pouco a ver com isso. E o 7 porque é o número da perfeição, é o número cabalístico. E é um livro que teve traduções Sim. em La Pata del Caballo. Estou falando certo? As 7 abismos, né? Mas tem outro aqui.
Não, tem uma segunda edição, Isso. Na Pata do Cavalo, As Sete Abismos, e aqui outra, tem todas? Isso. Outra, então, eu tenho, bom, primeiro tem a segunda edição, Na Pata do Cavalo, As Sete Abismos, né? A primeira foi pelas Sete Letras, a partir do Freio na Academia, né? Depois você tem outra pela Penalux, não é isso? Isso. Pela Penalux. E aí você tem duas traduções. Isso. Qual a primeira? Eu estou perguntando qual a primeira e qual a segunda para poder puxar a conversa. O que eu quero mesmo é que saber desse processo de ser lida fora do país, distante de onde você está, mais do que fora do país, distante da sua realidade, né? Vocês, como é que é o trabalho da escrita, né? Se comunicar com o longe, né? Como é que foi isso para você? E qual é a primeira, que lugares são esses? A primeira, dessa aqui, da sua esquerda, é uma edição espanhola. Saiu em 2017. Eu tive a alegria de ir para o lançamento lá, em alguns lugares, quando eu estava fazendo parte do meu doutorado na Europa. E a segunda saiu em 2023, mas a tradução já estava pronta há um tempo, foi no Peru. E eu também fui para o lançamento. Mas é uma alegria muito grande você ver o seu texto. O espanhol é o meu segundo idioma, é um idioma super poético, muito, que me fascina muito. E ver alguém interessado que encontrou o seu texto na língua portuguesa e se prestar a traduzir, que você sabe que traduzir literatura não é nada fácil, mesmo entre dois idiomas que são tão próximos como são o português e o espanhol. Mas alguém se interessasse, prestar o serviço de traduzir, tem todo um intercâmbio, a gente conversa muito, né? No caso da edição espanhola, foi uma tradutora, Verônica Aranda, e da edição peruana foram 2 tradutores, Oscar Limati e Manuel Barros, que se interessam muito pela literatura brasileira. Inclusive, Oscar traduziu Memórias Póstumas das Cubas, lançado lá no Peru. Então foi uma honra muito grande, uma alegria. Eu que me interesso tanto pela cartografia, foi uma alegria muito grande, uma experiência única ver os meus textos traduzidos. Tem diferença muito gritante? Tem algumas diferenças. Traduções que são escolhas e também do tipo de espanhol, né? Isso. Gostoso aí. Exatamente. E mais até, mas Essas são as duas principais. eu tenho mais coisas para lhe perguntar sobre isso, sobre a redução que me ocorreu, e vou ter que fazer perguntas que eu normalmente não faço para escritoras, mas eu vou ter que lhe fazer, não sei por que me deu vontade, certo? Mas eu vou fazer isso, a gente vai conversar sobre isso com calma, né? No próximo bloco a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco com Livros à Mão Cheia com Clarissa Macedo. Voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com a poeta Clarissa Macedo. Clarissa, eu lhe disse que eu ia fazer uma pergunta que eu normalmente nunca faço. E eu termino a base. E eu nunca realmente fiz nem para nenhuma escritora. Eu já disse para algum escritor. Eu já perguntei a Davidson Padilha sobre literatura masculina. Só para provocar, né? Sim. Mas eu vou ter que lhe perguntar sobre literatura feminina, sobre o seu olhar feminino, porque me ocorreu aqui na tradução. Você tem uma tradução de uma mulher, né, Verônica Aranda, Isso. e depois você tem do mesmo livro a tradução do Oscar Limache e Manuel Barros. Barros, fala mesmo? Barros. Né? Dois homens contra uma mulher, vamos dizer assim, né? Traduzindo uma poeta. Você vivendo essas experiências, lhe ocorreu
essa questão do olhar feminino, do olhar masculino, como é que isso é perceptível ou não? Como é que... Foi mais tensa. Foi um processo mais tenso, realmente, do que a tradução o Verão de Caranda. Mas não fica tão patente. Sinto muito lhe frustrar. Não render pano pra manga. Mas não é tanto o que imperou aí, não foi tanto o olhar masculino, não é de tanto isso. Foram mais as questões regionais, vamos dizer assim, cartográficas. Eu preferi. Foi o que predominou mais. Assim. Claro que tem um ímpeto do masculino, 2 homens, mas também são 2 homens que leem mulheres. Então, realmente não foi isso que se tomou, Marcos. Mas tem isso, nós homens achamos que entendemos uma literatura. Eu sou leitor de literatura feminina, gosto, a minha escritora favorita é mulher, mas será que eu leio ela, eu a leio como leria uma mulher ou eu só consigo captar aquilo que um homem é capaz de entender? A não ser que se concentre muito, se esforce muito para, né? Eu fico imaginando e isso me acontece de outra forma, né? Que as pessoas estão entendendo alguma coisa, mas poderiam entender mais. Olha, eu vou um pouco na contramão que vem sendo discutido aí em outras esferas do campo literário. Tem coisas que eu, por exemplo, vou pegar 2 cânones aí incríveis, que James Joyce e Virginia Woolf. Eu tenho a impressão, a sensação, na verdade, é uma experiência sensorial, de que Virginia me leva a lugares mais profundos que Joyce. E olha que eu estou falando de 2 monstros, que eu sou apaixonada por James Joyce também. É um dos meus autores favoritos na prosa. Mas eu sinto que ela me conduz para determinadas esferas que Joyce não consegue. Mas aí é uma experiência muito íntima. Será que é pelo fato de ela ser mulher? Porque eu não consigo colocar numa disputa, não dá para fazer uma comparação sacana entre os 2, tá? Então talvez o meu olhar, o fato de ela me guiar dessa forma, seja por um lugar próximo que a gente ocupa, que é o lugar de ser mulher, que é uma coisa muito difícil de precisar, tá? Mas aí eu vou te dizer que eu não acho que você, por exemplo, como leitor, um leitor sensível que você é, que lê mulheres, eu não acho que você não vai conseguir vai ter mais ou menos experiências de leitura. Você vai ter as experiências que lhe são possíveis em virtude de determinados aspectos, que é o seu arcabouço, o seu repertório de vida, de leitura. Então eu acho que passa um pouco por aí, sabe? Em tempos em que a gente tem as discussões identitárias fortíssimas, tem lugares que a gente não dá para chegar mesmo. Eu não posso me colocar como se eu entendesse a experiência negra. Não dá para eu assim. Mas eu consigo fazer alguns exercícios de alteridade, eu consigo penetrar algumas camadas como leitora. E literatura é representação, literatura é trabalho estético. E aí eu não gosto de trazendo, né, transpondo aqui para você, Carol, de que você não vai chegar a menos lugares do que eu, por eu ser mulher, lendo uma mulher. São lugares diferentes. Aí você falou da Virginia Woolf, do James Joyce, o que me ocorre dizer, e dá vontade de não dizer para não ser cancelado, que ela é melhor. Eu não... E eu considero porque eu gosto mais dela, né? Eu não me sinto capaz. Eu não me sinto apta. Você tem uma briga dessa, né? Porque eu tenho paixão pelos 2, mas realmente eu atravesso caminhos mais profundos, assim, com ela. Mas eu sou apaixonada pelos 2, eu aprendo muito com os 2. Sempre lendo e relendo sobre coisas. Mas eu não sou capaz de ser. E é uma influência para você? Tudo é uma influência, tudo que a gente lê, até as coisas ruins. Mas assim, detectado. Não. Detectado. Não. Detectável. Você tem influências detectáveis? Tem. Testados? Tenho influências que são
assim, escandalosas, né, de detectáveis. Por exemplo, Drummond, que é o poeta que eu mais leio sempre. É o poeta da minha vida, o primeiro que eu li. Cecília Meirelles. São, são esses primeiros que eu consigo detectar com mais facilidade, eu e os leitores também. E são, geralmente, são poetas que a gente conhece na escola, né? Isso. A gente conhece num momento de formação nosso, né? Depois a gente está mais ou menos formado, vai ser escritor e gosta disso, e vai conhecendo outros poetas, não estavam na escola, e é um conhecimento diferente, porque nós não somos mais aquela esponja ávida da adolescência, né? É bem diferente a maneira produzida para poetas conhecidos na maturidade, né? E isso eu conheci ainda criança, aquela coleção para gostar de bem. Conheci ainda criança, comecei a ler bem cedinha. E, assim, o crime que eu cometi na minha vida foi um crime por Drummond. Eu cometi um crime. Eu roubei a antologia poética da escola. Na verdade, não foi premeditado. Eu peguei emprestado e nunca mais consegui devolver, né? Já fiz um pedido por fazer a escola por eu ter feito isso. Passa, legal você falar isso, passa por essa fase da esponja e também por essa beleza de ser criança e adolescente, que você se vê assim, com muito peito aberto. Você abraça mais as coisas e sente com mais intensidade. A gente vai ficando mais sem graça, mais racional, mais lógico, seja lá o que fosse, enfim. Então, acho que tem a ver com isso. Eu leio muita poesia contemporânea. Adoro poesia contemporânea de Capes. Mas eu sempre pauso a Drummond, Murilo Mendes, Mabel Bandeira e Drummond, principalmente. Eu sempre estou fazendo esse retorno. Nosso Drummond talvez seja muito roubado. Eu fui cúmplice de um roubo de Drummond. Não peguei diretamente, mas um amigo meu na Mesbla pegou o Amar Se Aprende Amando e surrupiou mesmo da Mesbla. Eu do lado, tenso, nervoso, igual aquele. E depois fulminorei. O Amar Se Aprende Amando, muito feliz. Mas porque ele roubou, foi cúmplice disso. Eu acho que dá uma tese de doutorado, tem uma pesquisa legal, os roubos de Drummond. Pois é. Você falou de contemporâneo, né? Outro livro com o título Ignó, né? O nome do mapa e outros mitos de um tempo chamado Aflição. Um livro escrito no calor do momento do Brasil. Sim. Desde o impeachment, que aí começaram a surgir esses poemas. São poemas bem diferentes na Bata do Cavalo. Não por acaso o alarme em torno de nós, né? Super simbólico, mais simbólico. E aí, desde o impeachment, começaram a surgir esses textos. Tem um discurso mais direto, é outra poeta aí, outra identidade de escrita. E foi sempre todo o horror que a gente estava vivendo. Eu escrevi, demorei, foram 5 anos, no hiato que 5 anos entre Napa do Cavalo e Napa. E é um livro político no sentido mais amplo da palavra. Toda a literatura política, toda a existência política. Mas ele tem um apelo mesmo, tem uma chamada, ele fala sobre impostos, fala sobre capitalismo, de maneira muito aberta. Sobre consumo exagerado e sobre todo o horror que a gente estava começando a viver naquele momento. E para você foi uma novidade escrever sobre algo ainda tão próximo? Você já escrevia assim, de maneira tão próxima, aconteceu, você soube? Não, foi uma novidade. Porque me inquietou muito que parte do livro foi escrito durante o meu intercâmbio. Com toda aquela arquitetura, aquela história que é tão
tem tanto no Brasil, sabe? Aqui se confrontando a colonização, a neocolonização, tudo aquilo me inquietou muito. Você estava onde mesmo? Em Portugal. Portugal, estudando lá. E aí foi parte do livro, nasceu lá e eu estava assim muito exasperada, vamos dizer dessa forma. A questão política me incomoda sobremaneira, assim, péssima. E aí o livro foi essa correnteza. E a magia que você estava distante, né? Estava vendo de longe, né? Igualmente, sofri. Tava de longe, foi esse processo, sabe, de ir para as igrejas, pensar assim, quanto ouro o brasileiro tem aqui, quantos escravizados, sabe, foram necessários para que isso tivesse sido construído. É muito essa relação. Amando estar ali, me alimentando daquilo, mas também experienciando esse tipo de sensação. Então, lançar um livro como esse é se colocar dentro do assunto do momento, naquele momento, né? Você suporta bem estar no centro do debate político, ou você é uma poeta e prefere ficar mais resguardada? Sua pergunta me faz pensar em diversas questões. Pessoalmente, me custa muito estar no centro do debate, porque os debates no campo da política são muito calorosos, agressivos, e isso me custa bastante. Mas é necessário. É necessário porque nós somos seres políticos e a literatura é uma ferramenta também. Por mais que a literatura não sou engajada ou não tenha um viés claramente político, é uma forma de se colocar no mundo. E se colocar no mundo é colocar o ser que é político. Então, desse ponto de vista, toda literatura é política, né? Como a gente estava conversando. Então, o livro me colocou ainda mais. Eu fui cobrada, demandada por algumas coisas, não por ser de uma celebridade, não é isso. Mas realmente demanda um outro tipo de postura. E naquele momento eu estava bem aguerrida. Ainda estou. Só que me deprimiu muito tudo aquilo que aconteceu e me deixou muito abatida. Então eu continuo no centro ali militando à minha maneira, escrevendo, pensando na política também, mas com um pouco mais de cautela, em virtude da minha sensibilidade, da minha tez florida. Bom, a gente tem um livro mais íntimo para tratar, né? E vamos tratar dele daqui a pouco. Esse é o livro A Mão Cheia. Vamos para o intervalo e voltamos com Clarissa Macedo. Voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje com a poeta Clarissa Macedo. Eu quero, Clarissa, antes de começar, terminar o assunto do bloco anterior com um poema O Nome do Mapa e Outros Mitos de um Tempo Chamado Aflição, que é o poema As Gaivotas desta Tarde. As gaivotas desta tarde cravaram dentes repetindo o sinal da cruz. De tanta tristeza, não andam mais juntas em busca do sol. Guardam a dureza de quem surfa a morte como os abutres. Aqui você está falando, no contexto do livro, nós estamos falando de dores coletivas, né? Que o Brasil estava vivendo naquela época e que infelizmente vazia. Sim, exatamente. É um livro que abraça um país em ruínas. Tanto que uma das sessões do livro, que vai aparecer num outro momento, é um lugar ruínas. Então existe tem aí essa comunicação entre dois livros. E sim, é uma dor coletiva. Esse lugar, esse espaço da derrocada, do desterro, onde o pior do ser humano
floresceu assim de uma maneira muito, muito gritante. Então é isso, as gaivotas perderam lugar para os abutres. É triste, mas É triste. é uma imagem muito bonita, muito forte, né? Muito bem feita. E aí nós temos o seu livro mais recente, né? Que é A Casa Mais Alta do Teu Coração, em que você vai para uma experiência mais próxima de você mesma, mais íntima, né? Mais pessoal. E aí, antes de perguntar que faz do livro, eu queria saber como é ter que falar, porque tem que falar do livro. Também é doloroso também. Um outro tipo de dor, mas é doloroso também. E ao mesmo tempo uma forma de sempre reelaborar, ressignificar uma experiência que é tão que me definiu tanto. Antes, Clarissa depois disso. É a experiência mais profunda e mais dolorosa. Mas é uma forma de reelaborar. A escrita trabalha com isso também, esse processo psicanalítico da escrita tão lacaniano. É transpor para a linguagem, no papel, essa coisa mágica que é fazer literatura, que é levar sigilos e experiências para as páginas do livro. Então é uma forma de revisitar, mas cada vez é um revisitar reelaborado, ressignificado, para o bem e para o mal. Você se relê e reconhece ou descobre coisas da sua experiência. Nossa, teve isso, eu agora lendo esta poeta que sou eu vejo outras coisas que esta poeta viveu e que eu agora vivo e pela primeira vez conscientemente. Não sei nem se eu fui claro agora nisso que eu falei, mas você foi. Foi. Eu caí na besteira de mandar meus livros para minha terapeuta. E aí foi uma coisa assim. Ela fez uma análise muito interessante dos livros. Isso aconteceu mais com Na Pata do Cavalo a Sete Abismos. Até pela idade. Eu escrevi o livro com 25 anos. E hoje eu tenho 37,5. Então, sou uma pessoa muito, muito mais vivida, no sentido mais pleno. Então, eu relendo um tempo depois alguns poemas de Napata. Eu falei, gente, olha isso aqui. Eu estava relendo o meu entorno, eu estava me lendo e eu não tinha me dado conta. E a literatura tem isso, a poesia, principalmente, no meu entender, vaticinadora. Ela antecipa também algumas coisas. Então, você voltar aos livros, não só os que você escreveu, mas também aqueles livros que você tem, pelos quais você tem um afeto, um apreço, vamos dizer assim. É interessante porque outras coisas vão sair dali de um modo diferente, porque você também é outra pessoa. Tem ali o momento. Mas é um processo, assim, levar para análise os livros é uma coisa muito interessante. E eu me vi muito a Clarissa daquela época, se lendo e se descobrindo nos poemas de Na Pata do Cavalo, principalmente. E eu dizia, cara, o meu corpo, o meu ser já sabia, eu que não tinha me dado conta, o eu racional é que não tinha se dado conta ainda daquela vivência naquele momento. Por causa desses meandros todos do consciente, do inconsciente, da mente humana, tem alguns poetas que quando vão falar da poesia acabam caindo no misticismo, né? Porque tem coisas inexplicáveis, né? A vida é isso. Chega um momento em que as explicações falham. A ciência não opera mais. Tem um limite ali entre a razão e o sentido da vida que é muitas vezes intangível e inescapável ao mesmo tempo. Então, nós somos feitas de energia, de matéria abstrata, de matéria não palpável. Existe um sentido nisso, mas é um sentido que escapa. Então, eu não sei te dizer, eu não saberia te dizer, mas parece que é uma voz que me... O meu poema Quando Nasce, por exemplo,
ele vem todo. De onde é que saiu aquilo ali? Pelo amor de Deus. Sabe? Então tem uma experiência mística, uma experiência que é suprassensível. Que foge ao que a gente vê, ao que a gente toca. É um tocar com as mãos do imaginário, com as mãos que não existem. Sabe? Eu pareço louca falando isso. Eu não acho, não. Eu tive uma experiência recentemente assim, eu tive a ideia, era o nome de uma coisa, e eu, que nome eu vou botar? E me ocorreu um nome. Aí eu fui pesquisar no contexto da história, e aquilo tinha um significado muito importante e mudou a história que eu estou escrevendo. Né? Sim. A partir de um nome, porque eu só queria um nome da coisa, não queria mais nada que isso. Sim. E aí eu fui pesquisar depois o que era o nome, né? E tinha muita coisa por trás que não tinha a ver com o que eu estava escrevendo. Né? Acontece. E por isso que tem uma magia em escrever literatura e em ler literatura também. Porque você faz ali um trabalho estético, histórico, político, que é íntimo e é coletivo e é tudo ao mesmo tempo. E saem essas coisas bonitas, mesmo falando de dores, como foi o poema que você leu. A gente termina falando de abutre, mas tem um senso de beleza, tem um sentido de beleza. E é onde a gente encontra sentido muitas vezes para a própria vida. Na arte, no ato de fazer. Eu conversei essa semana com um poeta a respeito disso. E rápido esse tipo, e falei, a arte, é onde eu encontro um pouquinho de sentido. Mesmo que esse sentido seja tão falho e tão fugidio, escorregadio. A casa mais alta do teu coração. O que é a casa mais alta do teu coração? Bem ele. A casa mais alta do teu coração é o lugar mais sublime. E não é o meu coração, é o teu coração. E eu escrevi para minha mãe, de domínio público. Ela faleceu de Covid e eu entrei num processo terrível, eu quase sumi do mapa após isso. E vieram os poemas. Nem tudo que eu escrevi à época foi publicado, nem vai ser, porque algumas coisas eram desabafo. E aí a gente tem que, mesmo em meio à dor e a toda a sensibilidade, fazer esse processo de dizer, não, isso é literatura, isso não é. Tem que ser crua e dura também. Não é boa literatura, talvez, né? Para a gente não entrar na discussão do que é e o que não é literatura, que é outra história. Mas o que é boa literatura e uma literatura ruim também é outra discussão super. Eu não vejo, eu via como desabafo, um diário mal feito, assim. Escrever. O processo de escrita automática é algo que é, inclusive, utilizado pela psicologia e várias áreas que estudam a mente humana. Então, às vezes, eram coisas assim, só para desabafar, escrevia chorando, foi muito doloroso. E existiu ali, entre todas aquelas coisas, existiu ali, porque também tem um fio aqui. Não é só a mãe, não é só contar a história minha e da minha mãe, é revisitar, não é só isso, existe uma outra coisa, existe uma outra narrativa. Então eu juntei e me deu um ímpeto, assim como foi com o prêmio da academia. Aí mandei para o prêmio Biblioteca do Paraná e aí ganhou o primeiro lugar. Eu disse, poxa, aqui, aí onde a vida não tem explicação. Eu senti como uma homenagem, porque minha mãe era muito fã de literatura, ela lia bastante e ela gostava muito enfim, admirava o fato de eu ser escritora. E foi uma homenagem, assim, eu senti como, sabe, dizer, olha, o livro que eu fiz para você ganhou esse prêmio, sabe, foi um alento naquele momento, assim. Então é algo muito caro para mim, esse livro, da forma como ele se desenha. Tem poema para escolher? Tem. Súplica. Me ensina a ser dura, Pai, como os homens de pedra. Me mostra como ser faca e ferro, como não sangrar, nem debruar os adros de saudade. Me desvenda o mistério de enxugar a lágrima, de descamar o amor ainda em botão. Me lega o segredo de ser rija, de ser tronco, de ser haste.
seca como a folha que marrom e ao chão, há muito morreu por dentro. Tem compaixão, Pai, desta filha franzida que todos os dias engorda as garras com que flagela as próprias asas. E por que você escolheu esse? Eu pedi para você escolher um poema do livro este. Ai, tem que dar muita explicação quando a gente dá entrevista, né? É porque quando esse pai é o pai etéreo, é o pai físico. É um pedido de dizer, me socorre, olha, me ajuda aqui, me ajuda a endurecer, a sobreviver a esse processo. E falar do pai aqui também é falar da mãe. Se eu lesse um poema que eu evito sempre, e falasse diretamente, vamos dizer, de maneira mais flagrante, aí talvez iria irromper em lágrimas e acabar e estragar a entrevista. Aí eu escolhi esse pedido, essa súplica. E aí você fala de algo muito íntimo, muito pessoal, né? E isso acaba tocando também no que é muito íntimo, muito pessoal do leitor, né? Sim. A gente aprende com o leitor muito sobre o que a gente escreveu. Essa relação com o leitor, né? Se tem algum momento que você pensa, nossa, isso aqui eu vou colocar, talvez não na escrita do poema, mas na escolha se vai entrar ou não, ou na ordem. Não, isso aqui vai causar tal efeito, a pessoa vai ir assim e vai chegar a tal ponto, a tal ponto. Você pensa nisso no momento? Penso. É aquela velha máxima que a gente que escreve, que lê, sabe. O texto só vai se completar no leitor. Os leitores me dizem muito. Eles fazem interpretações que eu não tinha pensado ainda. Isso é muito bacana. E eu recebi muitos retornos sobre pessoas que tiveram perdas também. E que encontraram no livro alguma coisa que lhes disse algo. E isso é muito gratificante, mais do que qualquer outra coisa. Encontrar, gerar uma identificação na história de alguém que é tão íntima, tão pessoal, mas o seu texto ressoar. E eu penso no leitor no momento de montar o livro e de revisar. Então, não importa muito o que eu quero dizer, mas importa como eu vou dizer, para que o meu leitor, a minha leitora, tenham em mãos algo que seja digno de ser lido. Então, esse trabalho estético, sabe, o trabalho de colocar as palavras do melhor modo possível, e aí eu estou pensando no meu leitor. Fico pensando nele, sim. Clarissa, queria lhe agradecer pela entrevista. Muito obrigado. Marcos, é sempre um prazer estar contigo. Eu acho você um entrevistador maravilhoso. Você deixa a gente muito à vontade. Eu cheguei aqui esbaforiga. E a coisa fluiu lindamente. E te agradecer pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, poder falar todas essas coisas que eu falei. Leitor, procure Clarissa Macedo, procure os entrevistados do Livros da Mão Cheia. Mereça por lê-los, né? A gente normalmente não indica onde estão os livros, mas você sabe onde procurar. A internet é para isso. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um Livros à Mão Cheia e até o próximo episódio.